pessoal, mais uma videoaula para concluir nosso assunto dessa disciplina. Vamos falar sobre os métodos e algumas formas de coleta de dados, informações, pesquisas científicas. Vamos falar sobre os métodos, que existem os métodos dedutivo, indutivo, dialético, fenomenológico. Os métodos, eles são importantes porque eles são a forma de como o projeto de pesquisa, o projeto científico se dará, através de um método. Inicialmente você vai ter que escolher um método, você utilizará um método para a realização de um projeto de pesquisa. Então o método dedutivo, ele parte desse pressuposto, desse princípio geral para particular. Ele formula-se um problema, a formulação de uma hipótese, e verifica-se então essas hipóteses, experimentação e observação. E a partir dessas experimentações e essas observações se obtém um resultado. É por isso que diz dedutivo, se deduz diante de uma situação hipotética, diante de uma situação que foi colocada, do geral para o particular, que que aquela circunstância é a realidade, que aqueles fatos são conforme demonstrados. Deduz diante de uma situação que o resultado será esse. Enfim, é o método dedutivo. O método indutivo, ele vai induzir a pessoa a uma determinada verdade, na busca por alguma situação. Parte do particular, ele é diferente do dedutivo. Observe que o dedutivo, ele parte do geral para o particular. Já o indutivo não, é do particular para o geral. Por exemplo, o cachorro é um mamífero. O cachorro, vou analisar do cachorro no caso específico. O mamífero já é o caso geral. Então o indutivo, ele vai partir do geral para chegar até o particular. Então envolve observação, experimentação, formulação de hipóteses explicativas, teorias, enunciados, leis, verdades universais, formam então o método indutivo. Então você é induzido a acreditar, de acordo com a experiência, de acordo com a teoria enunciada, que a situação é X. Você é induzido, por exemplo, a água ferve a 100 graus. Eu fervo uma água, a segunda vez eu fervo novamente a 100, vai ferver aos 100 graus. Enfim, eu vou imaginar você é induzido a crer que todas as situações que colocar água na panela vai ser a mesma circunstância. Então você é induzido a crer por conta disso. No método dialético, os fatos podem ser considerados fora de um contexto social, político, econômico. Ele evidencia então as contradições internas de cada fenômeno estudado. Ele pressupõe análise crítica e transformação da realidade. Então eles podem ser então considerados fora de um contexto social, político e econômico. É algo dialético, nós chamamos. O fenômeno é o método fenomenológico. Ele descreve de forma direta da experiência, a descrição da forma direta da experiência, da forma como a experiência é, como ela é. Quer dizer, a realidade não é compreendida de forma objetiva e passiva a ser explicada. Ela é interpretada, comunicada e compreendida. Aquela realidade pode ser compreendida. Vamos compreender como ela é, um fenômeno que acontece. Então ele vai, ao descrever, se mostrar como ele é, certo? Através dessa, ela pode ser explicada, de forma interpretada, comunicada e compreendida. Existem as interpretações, as comunicações e as compreensões. Vamos ver então quais são os instrumentos de pesquisa qualitativa. Nós falamos na aula anterior que são as pesquisas qualitativa e quantitativa. Qualitativa é diferente da quantitativa. A quantitativa eu quero descobrir um percentual. A qualitativa eu vou nos conceitos, objetivos, descobrir os fenômenos, etc. Na qualitativa, existem algumas técnicas para coletar os dados. Um projeto de pesquisa, ele precisa se coletar dados. Uma dessas técnicas é a observação. A outra é a entrevista, a outra é questionário. Você vai fazer uma pesquisa, um projeto de pesquisa qualitativa, você vai escolher uma técnica para fazer a coleta dos seus dados, que é a metodologia que você vai adotar. A coleta dos dados é a metodologia, como você vai fazer para chegar à conclusão. Certo? A observação, a primeira delas, é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade.
ela não consiste apenas em ver e ouvir, observe bem, mas também em examinar fatos ou ferramentas que se deseja estudar. Então você vai observar, analisar situações, fatos ou ferramentas que você quer estudar. O fato, o fenômeno que você quer estudar. Você vai fazer o quê? Observá-lo. Então a observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter as provas a respeito dos objetivos sobre os quais o indivíduo não tem consciência. Ele vai pesquisar sobre alguma coisa, então ele vai obter através da observação, certo? Que vai orientar o seu comportamento. O principal problema com a técnica da observação é o quê? É que a presença do pesquisador pode provocar alterações no comportamento dos observados. Por exemplo, quando você faz um TCC, na graduação, você vai fazer o estágio obrigatório. Estágio obrigatório, você tem que ir para a sala de aula, observar um professor no início, né? A primeira parte desse estágio, você vai primeiro observar um professor ministrando aula. A sua presença ali na sala de aula, por exemplo, observando aquele professor, às vezes causa justamente essas alterações no comportamento, porque as pessoas, às vezes, porque, claro, você vai avisar antes que vai, né? Então o professor, às vezes, ele pode, diante de qualquer circunstância, modificar a sua rotina, modificar a sua forma, a sua metodologia, a sua didática. Por quê? Porque ele vai ter alguém, digamos assim, estranho, aquele contexto que ele está inserido todos os dias, né? Então ele vai procurar ou até para maquiar alguma coisa, ou mesmo para passar uma outra impressão, né? Então a técnica de observação, ela pode também, ela tem esse problema, né, de alterar, de provocar alterações no comportamento. E isso pode alterar também no resultado, né? Porque vai alterar no resultado. E aí pode não ser o resultado real, né? Produzindo um resultado pouco confiável, como tem aqui no texto, né? Pode o resultado não ser agradável. Por quê? Porque às vezes foi maquiado, porque às vezes foi a observação e a pessoa maquiou ou fez algo para que o trabalho dele não fosse observado com um trabalho de péssima qualidade, etc, etc. Então, esse é o problema da observação. Aí temos também a questão da entrevista, qualidade através de entrevista. É um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de um determinado assunto, mediante o que uma conversação de natureza profissional. Você vai entrevistar, fazer algumas perguntas para a pessoa e vai coletando esses dados, fazendo anotações. Que são as respostas que essa pessoa vai dar. Ela pode ser estruturada e não estruturada. A estruturada é aquela que o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido. Ela é estruturada. Vou fazer uma pesquisa estruturada. Quer dizer, eu elaborei as perguntas, tudo bonitinho, vou lá, algo assim bem metódico, vou lá e pergunto aquelas situações e só aquelas perguntas que estão definidas e não pode fazer mais nada. Essa é uma estruturada. Se não é estruturado, o entrevistador tem a liberdade, para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada. A não estruturada, ele vai responder de acordo com o que, vamos dizer assim, o que ele entende, né? O que ele conhece. É diferente da estruturada, né? É algo mais espontâneo, mais liberal. As medidas exigidas para a preparação da entrevista, né? É preciso planejamento de entrevista, conhecimento prévio do entrevistado, oportunidade da entrevista, condições favoráveis, contato com líderes, conhecimento prévio do campo, preparação específica. Sem essas situações e circunstâncias, fica complicado você fazer uma entrevista adequada, né? Porque se você fazer uma entrevista, por exemplo, num lugar onde tem um movimento muito intenso de veículos, o trânsito pode atrapalhar a concentração, etc, etc. Então as condições têm que ser favoráveis. Vem a questão do questionário, outra questão, o questionário. O questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. Você envia o questionário, isso é muito comum. Questionário você envia, por exemplo, hoje em dia pela internet e a questão da pandemia, muitas pesquisas foram feitas através do WhatsApp. Você manda o questionário e a pessoa responde. Você não precisa estar lá dizendo a pergunta, essa pergunta aqui, não. Você manda o questionário, ele tem um tempo lá definido para fazer, e depois quando ele responder o questionário, ele devolve o questionário. Temos que ter cuidado no processo de elaboração desse questionário. Você vai fazer um questionário para alguém, para descobrir alguma coisa, tem que conhecer do assunto. Tem que tomar cuidado com a seleção das questões. Tem que limitar a extensão e a finalidade. Porque senão a pessoa vai responder infinitas, né? Muitas aulas só de uma questão. Codificadas para facilitar a tabulação.
identificação de identidade organizadora, acompanhamento de instruções e boa apresentação estética. Tudo isso é preciso ter em um questionário. A construção do questionário consiste em traduzir os objetivos da pesquisa em perguntas claras. Qual é o objetivo da pesquisa? Você vai converter isso em questionário. Tipos de questões, elas podem ser abertas, que são aquelas que permitem ao informante responder livremente. A gente vê muito também aí, né, agora no período eleitoral. Tem as pesquisas eleitorais, elas são de modo aberto e direcionada. Né? Aberta é aquela assim, quem você vota? Então o cara de livre vontade ele aponta. Né? É um tipo aberto. Né? Permite o informante responder livremente. O que ele entender, o que ele souber, ele vai responder. Diferente de eu perguntar direcionado. Né? Entretanto, apresenta alguns inconvenientes. Por exemplo, dificulta a resposta do próprio informante, que deverá ser redigida. Né? Por exemplo, ele vai escrever, você vai ter que redigir. Né? A questão da pergunta aberta dificulta. Né? O processo de tabulação também dificulta. O tratamento estatístico e a interpretação. O estatístico, justamente. Né? Você vai como aberta, não tem que fazer estatística. Tantos por cento disseram isso. Não, se for espontâneo, se for aberta, não tem como ser tantos por cento disseram isso. Porque é espontâneo. Vamos dizer, cada um vai dizer uma situação diferente. Cada um pode contar uma história diferente. Análise difícil, complexa, cansativa e demorada. Já na fechada, as questões fechadas são aquelas que o informante escolhe a sua resposta, dentro de duas opções. Né? Sim ou não. Você vai lá e faz sim ou não. Né? Duas opções. Esse tipo de pergunta, embora restringa a liberdade da resposta, facilita o trabalho do pesquisador. E também a tabulação, pois as respostas são mais objetivas. E tem as questões semi-estruturadas, que são perguntas fechadas, mas que apresentam uma série de possíveis respostas. Aí você pode apresentar várias respostas. Quem você vota? Aí vem lá. A, X, Y, Z, A, B, C, D. São várias opções. Né? A técnica de escolha múltipla é facilmente tabulável. Né? Porque você vai conseguir tabular, colocar esse quadro A, tantos por cento votam no candidato X, ou responder a pergunta X, ou a pergunta Y, a pergunta Z. E assim vai. Ela é fácil de tabulação. E a documentação indireta, toda pesquisa implica o levantamento de dados de variadas fontes, quaisquer que sejam os métodos ou técnicas empregados. É a fase da pesquisa, realizada com o intuito de recolher informações prévias sobre o campo de interesse. O levantamento de dados é feito de duas maneiras, documental e bibliográfica. Né? E todos nós já vimos tudo isso, documental, através de documentos, e bibliográfica, através de livros, TCCs, materiais e artigos já escritos. A pesquisa documental, a análise do documento, ela pode constituir uma técnica valiosa de abordagem, no caso de dados qualitativos, né? E seja complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja determinando os aspectos novos de um tema ou problema. São considerados documentos, regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorandos, diários, pessoais, autobiografias, jornais, revistas, discurso, roteiro de programa de rádio e TV, estatística, arquivos escolares, tudo isso pode ser um documento. Por isso que eu disse lá na outra aula, sobre a pesquisa documental, um PPP, vai fazer uma pesquisa científica sobre a situação de uma escola tal, analisando através do PPP, uma pesquisa documental. Então eu vou pegar o PPP e fazer uma descrição de tudo que encontrei ali e vou traçar várias metas. Então é uma pesquisa documental, né? Para descobrir algo com base em um documento. Pesquisa bibliográfica, que é aquela que você vai pegar um livro, um artigo já de um outro autor e vai fazer, isso, as suas colocações, toda a biografia já tornada pública em relação ao tema, que já é conhecido, desde as publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, materiais cartográficos, tudo isso pode ser utilizado. A documentação direta constitui-se, em geral, no levantamento de dados no próprio local, onde os fenômenos ocorrem. Estes dados podem ser obtidos de duas maneiras, na pesquisa de campo e laboratório. A documentação de forma direta. Você vai estar no próprio local colhendo as informações, você mesmo, pesquisador, fazendo essa pesquisa. A pesquisa de campo é aquela que, com o objetivo de conseguir as informações ou conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura uma resposta, ou hipótese, que se queira comprovar. Fiz a hipótese lá, que é algo que você imagina que seja a resposta, você vai comprovar através da pesquisa de campo. A pesquisa de campo divide em 3 grandes grupos, que é a quantitativa, descritiva, as exploratórias e as experimentais. Então, basicamente, são esses os temas e as técnicas, e assim nós findamos a nossa disciplina. Espero que tenha contribuído com o aprendizado